Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu vou compartilhar aqui Efésios capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo está falando aos gentios, aos membros novos que estavam na igreja, tá bom? Que não pertenciam à casa de Israel, mas se batizaram e entraram ali por meio da igreja. E ele comenta nos versículos para cima que isso começou com Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo disse: "Ide pregai o evangelho a toda criatura". Então, a partir desse momento, os gentios, né, todos que não eram da casa de Israel, poderiam receber o evangelho e se tornar parte, né, membros da igreja, se tornar parte do convênio do Senhor. Né? Tanto que antes, o evangelho, só quem possuía o evangelho era a casa de Israel. E era proibido eles se casarem com outros povos, pregar o evangelho para outros povos, não eram para eles se misturar. Então tinha ali só o evangelho com o povo escolhido, o povo do convênio do Senhor, né? Que veio lá desde Abraão, Isaac, Jacó, aquele convênio ali. Então era só um povo seletivo. Mas Jesus Cristo falou para pregar o evangelho a toda criatura. E nós vemos aqui no Novo Testamento que isso aconteceu. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo está falando ali a essas pessoas que se batizaram e se tornaram membros da igreja. Ele fala que, até um pouco mais para baixo aqui, que assim que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, passa a fazer parte da família de Deus. No versículo 14 aqui, Efésios 2, ele diz o seguinte: porque ele é a vossa paz, a qual ambos os povos fez um, derrubando as paredes que separava, que estava no meio. Então ele fala que Cristo ele derrubou aquela parede que existia entre esses dois povos, fazendo esses dois povos serem um só. E aí tem aquela escritura que diz que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Ou seja, o evangelho aqui no Novo Testamento era da casa de Israel, os judeus, e eles propagaram para os gentios. Né? Depois a igreja caiu em apostasia, né? E novamente em nossa época Deus ele levantou um profeta, José Smith, ele restaurou novamente o evangelho de Jesus Cristo. E agora aí que está essa escritura, que os últimos, né, que somos nós que recebemos depois da casa de Israel o evangelho, os últimos agora serão os primeiros. E os primeiros, que foi a casa de Israel, vai ser os últimos a receber o evangelho. Bom, então eu deixo essa escritura em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.